Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da apresentação de Nosso Senhor, dia 2 de fevereiro, e que nesse ano de 2020 cai em um domingo, e como é festa do Senhor, ela não é suprimida, ela é celebrada. Pois bem, estamos a 40 dias do Natal. Se nós contarmos da noite do Natal até hoje, nós contaremos 40 dias. Então o menino Jesus é apresentado no templo. Esta atitude, meus santos, neste gesto de entrega, de apresentação de Nosso Senhor, nós vemos a humildade e a obediência claramente expressas. Por quê a humildade e a obediência? Porque é um mistério que não precisaria acontecer. É uma festa que não precisaria acontecer. Por quê? Porque Jesus não precisava ser resgatado e a Virgem Maria não precisava ser purificada. Sim. O que é que significa a festa de hoje? Segundo o livro do Êxodo, todo primogênito do sexo masculino deveria ser resgatado pelo pai. Por quê? Porque eles foram libertos do pecado lá no Egito. Os animais, eles eram sacrificados ou resgatados. Por exemplo, se fosse, diz o livro do Êxodo, se fosse um primogênito de um jumento, de um cavalo, o seu dono poderia resgatá-lo sacrificando uma ovelha. Mas o primogênito ser humano, o filho homem, o primeiro filho homem, deveria sempre ser resgatado. Os pobres poderiam resgatá-los com 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Isto é, apenas algo pequeno, mas que deveria ser sacrificado para significar o resgate de Deus. Ele foi resgatado do Egito, ele foi resgatado do faraó. Lá o livro do Êxodo diz: quando o seu filho perguntar: pai, por que é que o primeiro animal macho ele é sacrificado? Por que é que eu também sou resgatado? O pai vai dizer: porque nós somos escravos no Egito e vocês pertencem a Deus e precisam ser resgatados por mim. Pois bem, mas Jesus é o resgatador. Ele é o nosso libertador, de modo que ele não precisava ser resgatado, mas Jesus em tudo se faz semelhante a nós. Nós ouvimos aqui na segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, por isso devia fazer-se, Hebreus capítulo 2, versículo 17, por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sacerdote misericordioso, a fim de expiar os pecados do povo. Para nos salvar, Jesus então se submete em tudo à lei de Deus. E a Virgem Maria, que virgem antes, durante e depois do parto, a Virgem Maria que teve Jesus sem derramamento de sangue, ela não tinha se tornado impura, porque a impureza aqui era a impureza por causa do derramamento de sangue. A Virgem Maria não tem impureza alguma, seja a impureza devido aos pecados, seja a impureza segundo a mentalidade judaica, a impureza devido ao contato com o sangue. Mas a Virgem Maria também se submete à lei e se coloca de uma maneira igual a todas as outras mulheres e se apresenta no templo também para ser purificada. Essa festa de hoje já foi celebrada, já foi chamada como festa da purificação de Nossa Senhora. Daí vem o termo de Nossa Senhora da Purificação. É hoje a festa, é uma festa mariana, é uma festa do Senhor, uma festa de ambos. Pois bem, então o que é que isso nos ensina? É claro, nos ensina a humildade e a obediência às leis de Deus.
Se o Filho de Deus e se a criatura mais excelsa, mais excelente, se a criatura mais perfeita em tudo se submeteu à vontade de Deus, também nós, meus irmãos, devemos pisar o nosso coração arrogante e rebelde e devemos amorosamente nos submeter à vontade de Deus. Amorosamente devemos nos submeter à lei de Deus. Amorosamente e persistentemente devemos suplicar a nosso Senhor: meu Deus, por misericórdia, concedei-me a mim um coração obediente, concedei-me a mim um coração humilde, concedei-me a mim um coração que vos ame mais do que eu me amo a mim mesmo. É uma graça, meus santos, que precisamos pedir a Deus constantemente, todos os dias, diariamente. Pois bem, então a Virgem Maria, juntamente com São José, vão com Jesus ao templo para apresentá-lo. Diz aqui o evangelho de hoje, um evangelho bonito, diz: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Aqui também não há como não imaginar a palavra de nosso Senhor, né? Com que espírito nosso Senhor é levado ao templo. Tenhamos aqui em atenção que é a primeira vez que Deus, de fato, entra no templo de Jerusalém. Até então, Deus tinha demonstrado a sua presença em figuras, na fumaça, na luz. Mas agora Deus, de fato, de verdade, entra no templo, e quando isso ele faz, ele entra despercebidamente. Ninguém se dá conta de que é Deus entrando no templo. Percebem aqui, meus irmãos, a primeira vez em que Deus visita a casa onde ele deveria ser adorado, ele é tratado como um dentre todos os outros homens. Pois bem, Jesus então é levado ao templo. Ali ele se apresenta e, como eu dizia anteriormente, não há como deixar de pensar nas palavras do autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 7 e no versículo 9, que diz o sentimento de Jesus ao entrar no mundo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O menino Jesus, ele entra no templo para fazer a vontade de Deus. Eu sei que comumente, né, nós quando rezamos o terço, esse é o quarto mistério gozoso do Santo Terço, né? Mas ele é também, meus santos, um mistério doloroso, porque Jesus, ele entra no templo para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai passa pela cruz. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. A segunda leitura de hoje, repito, na mesma carta aos Hebreus, alguns capítulos antes, no capítulo 2, no versículo 17, diz: ele veio se fazer em tudo aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e expiar os pecados do povo. Ele entra para nos salvar dos nossos pecados, ele entra para morrer na cruz, para nos salvar dos pecados e da condenação que nós merecíamos. Meus irmãos, a festa da apresentação do Senhor é uma festa que deve fazer com que dos nossos corações transborde alegria e gratidão. O menino Jesus, Deus mesmo feito homem, entra no templo para a nossa salvação, para fazer em tudo a vontade do Pai, e nós também então vamos ao seu encontro com lâmpadas acesas. Foi esse o significado da nossa pequena procissão. Entramos e vamos ao encontro do Senhor, vamos ao encontro com velas acesas, isto é, com a nossa fé. Isso aqui nos traz à memória
A primeira vez em que nós, ou os nossos padrinhos, seguraram a vela acesa, significando a fé recebida, significando a presença do Espírito Santo que iria morar nos nossos corações. Então, cheios do Espírito Santo, com velas acesas, nós vamos ao encontro do Senhor, como Simeão o fez. Diz aqui o Evangelho de hoje que Jesus, vamos aqui voltar, Jesus vai lá com a Virgem Maria e São José, subindo as escadarias do templo, ninguém sabendo quem era aquele menino, era apenas um menino pobre, que nem dinheiro para o resgate oficial ele tinha, teve que dar apenas 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O sacerdote que recebeu aquele sacrifício das rolinhas ou dos pombinhos, nem se deu conta que tinha diante dos olhos o próprio Deus visitando o templo pela primeira vez. Imagine aqui, mas Deus não quis que o seu filho entrasse no templo totalmente despercebido. Deus então suscita o coração de um homem justo, Simeão, que estava em casa, era justo, era santo, estava em casa trabalhando, estava em casa descansando, estava em casa rezando, estava em casa, mas de uma hora para outra, o seu coração ardeu de amor a Deus, e diz que aquele velho meio que trôpego, como que tropeçando, foi ao templo, ao encontro do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado de que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, o Senhor pode deixar o vosso servo partir em paz. Isto é, agora, Senhor, eu posso morrer, porque eu estou com o teu filho, com o meu Salvador em meus braços, porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Imagine, meus irmãos, a alegria do coração daquele homem. E aqui nós nos perguntamos, e nós, com que alegria vamos ao encontro do Senhor? Simeão entrou no templo com o coração aceso para ter o menino Jesus nos seus braços. E nós, com que coração entramos na igreja para receber Jesus na nossa alma? Nós, com que predisposição de alma, com que predisposição de espírito nós entramos na fila para comungar? Hoje, meus santos, nós somos chamados a comungar bem, a comungar mais do que nunca bem, a fazer uma santa comunhão, independentemente dos nossos afetos. Pelo amor de Deus, cristãos, não nos apeguemos aos nossos afetos, independentemente se estamos tristes ou se estamos alegres, independentemente se estamos cansados ou descansados, quer tenhamos problemas ou estejamos com a vida numa calmaria, nós devemos, na fé, com lâmpadas acesas, entrar na fila da comunhão e dizer: Jesus, embora os meus sentimentos estejam tristes, a minha fé se alegra por eu poder te receber no meu coração. Jesus, como eu gostaria de ter a fé do velho Simeão e poder dizer como ele: eu já poderia morrer, porque eu já tenho tudo, eu já tenho o principal. O que mais eu posso querer do que Deus na minha alma, do que Deus no meu coração? Às vezes, meus santos, entramos na fila da comunhão, recebemos Jesus,
sim, mas recebemos com tantos outros desejos lícitos às vezes, sim, mas com tantos outros desejos, com tantas outras preocupações, quando o desejo principal deveria estar com Deus, estar com Jesus, estar com o desejado das nações, estar com Deus. Ora, se eu vos possuo, se eu tenho a Deus, já tenho tudo, não devo mais desejar coisa alguma, de ter essa alegria de saber que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Isso não é poesia, isso não pode ser poesia religiosa, isso precisa ser uma verdade experimentada na fé por nós, e uma verdade que nós devemos rezar, querer, interceder para os nossos. Meu Deus, concede aos meus filhos, concede aos meus pais, concede à minha esposa, concede ao meu marido, concede aos meus amigos, concede a eles, Senhor, esta sabedoria de que, se eu tenho Deus, eu já poderia partir deste mundo. São Paulo dizia isso: para mim, melhor é partir para estar com Deus, porque eu já tenho o principal. Que alegria outra eu posso esperar? Ah, Padre, mas eu não tenho uma fé assim. Pois bem, meu santo, então peça, meu Deus, eu preciso ter uma fé assim. Esta fé não é uma fé reservada a Santa Teresinha, não é uma fé reservada apenas a São José, não é uma fé reservada apenas a São Padre Pio, é uma fé dada a todos nós. O Senhor quer conceder a todos nós esta sabedoria de dizer: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Está lá no Salmo 72, versículo 27. Meu Deus, se eu vos tenho, o que é que mais eu posso querer neste mundo? Se eu vos possuo, eu possuo tudo, já não espero mais nada. Ora, você ouve esta palavra e diz: Padre, mas que belo. Pois bem, meu santo, mas não apenas admire, deseje uma fé assim, um amor assim, uma união desta maneira com o nosso Senhor. Por quê? Porque você é dado na comunhão mais do que foi dado a Simeão. Simeão, repito, teve Jesus nos braços. Nós temos Jesus dentro de nós, na nossa alma. Simeão teve Jesus ainda não glorificado, a sua humanidade não tinha sido ainda ressuscitada. Nós temos Jesus ressuscitado. Percebe que a nós nos é dado muito mais, mas a nossa postura é de muito menos. Isto é, nós entramos não apenas sem velas acesas, mas com o coração apagado em trevas. Nós entramos na fila da comunhão com certa indiferença e voltamos para os nossos bancos, não vendo a hora que os avisos sejam curtos, a oração termine, o padre dê a bênção e eu volto para casa, esquecido daquele que eu recebi no meu coração. Mas não para por aí. Diz também que o Simeão, falando todas essas coisas, dizendo: olha, esse menino vai ser grande, esse menino é luz para os povos, é glória de Israel, luz para as nações, ele é a salvação de todos os povos. Mas esse menino vai ser causa tanto de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Até aí, a Virgem Maria e São José ouviam palavras que eram palavras acolhidas com alegria. Mas o velho Simeão se volta para a Virgem Maria e diz: quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Aqui, o velho Simeão coloca já, dá um sinal do caráter sacrificial, doloroso da missão de nosso Senhor. Lembra que eu falei no início da homilia que nós poderíamos colocar nos lábios do menino Jesus as palavras do autor da carta aos Hebreus, que diz: quando Jesus entrou no mundo, ele diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Pois bem, Simeão diz isso
com outras palavras, e diz isso referindo-se agora à Virgem Maria, a Virgem dolorosa. Uma espada de dor te transpassará a alma. E a Virgem Maria guarda aquela palavra no seu coração. Ao mesmo tempo, para não deixar a tristeza tomar conta desse momento, já entra agora a Ana, uma outra pessoa que também foi atraída pelo Espírito Santo e que veio louvar a Deus, a agradecer a Deus a graça que lhe foi concedida de ver o menino Jesus. Percebe? O velho Simeão e a velha Ana parecem jovens. Nós podemos contemplá-los quase que a pular e dançando e louvando a Deus. Nós não podemos imaginar aqui um ancião e uma anciã com artrose, osteoporose, artrite, reumatismo. Nós vemos aqui uma alegria jovial de quem se coloca diante de Deus e se esquece de si mesmo. E diz ali, havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com seu marido. Depois ficara viúva e agora estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus. Ana chegou nesse momento. São as coincidências que, na verdade, são as providências de Deus. Deus que chama Samuel e Deus que faz com que Ana chegue exatamente naquele momento, porque Deus queria dar uma recompensa àquela sua serva. Deus queria que o seu filho entrasse no templo, não totalmente despercebido, e Deus quer nos ensinar a cada um de nós com que alegria e dignidade devemos receber Jesus no nosso coração. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois, eles voltaram para sua casa. Meus irmãos, estamos celebrando esta festa da apresentação de nosso Senhor. E o ponto que eu gostaria de salientar, de destacar, é esse: receber Jesus. Receber Jesus bem. Nós entramos na igreja com velas acesas para ir ao encontro de nosso Senhor. Nós entraremos daqui a pouco na fila da comunhão para receber nosso Senhor. Recebamos bem, recebamos com piedade. Se não existe uma necessidade urgentíssima de você já sair daqui imediatamente após a bênção, quer dizer, se existe, vá em paz, vá com Deus, que Deus o acompanhe, fique tranquilo. Mas se você pode, adquira o hábito de a cada domingo, depois da missa, permanecer com nosso Senhor 10 minutinhos. Eu não estou pedindo muito. E você vai dar uma alegria tão grande a nosso Senhor. De o padre, depois que deu a bênção, você se senta ou se ajoelha e vai se entreter com o nosso Senhor. Vai conversar com o nosso Senhor. Ele está vivo no seu coração. Ele ainda está fisicamente presente no seu corpo. E você ali suplicar a Ele a graça de amá-lo, e de amá-lo com generosidade, e de amá-lo como os santos. Suplicar a Jesus a graça de se desapegar de tantas coisas que não têm promovido o seu crescimento espiritual. A graça da generosidade, de você dar a Deus e se dar a Deus com mais generosidade, com mais entrega. Um momento também de você ali unido com nosso Senhor, interceder pelos seus. Jesus, olha os meus filhos, Senhor, eles não têm tempo para o Senhor. E sejam os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa, por quem você quer interceder. Você está mais do que nunca unido a Jesus, e Jesus mais do que nunca está unido a você, porque você recebeu Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Mas que isso não seja apenas hoje. Faça este propósito para que seja algo para a vida. A partir de agora, só se eu tiver algo muito urgente, eu saio imediatamente depois. Senão, eu adquirirei o hábito de 10 minutinhos permanecer
em silêncio na presença do Senhor, em silêncio, isto é, em silêncio exterior, mas em profunda oração interior com nosso Senhor. E eu tenho certeza, meus santos, que nosso Senhor vai se alegrar com este presente e também concederá a você, a todos nós, a alegria de São Simeão e de Santa Ana, que receberam com tanta dignidade nosso Senhor no templo. Nós receberemos com tanta dignidade, com dignidade igual, nosso Senhor nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.